Fala, jovens! Voltamos para mais uma aula de instrumentação industrial. Estamos aí novamente hoje para analisar um outro condicionador de sinal, um outro tipo, uma outra forma da gente desenvolver aí, adaptar esses nossos sinais que vão entrar tanto em sensores quanto também em atuadores. Então, vamos lá, vamos para um novo tipo que vai ser algo muito comum, algo muito fácil também de ser observado e talvez vocês estejam aplicando ele agora, nesse exato momento, que é a lógica de amplificador de sinais, que a gente também vai trabalhar com a ideia de nível do sinal ou amplitude. Então vamos lá, vamos desenvolver, vamos analisar esse amplificador de sinais, que também é um muito importante, muito famoso e muito utilizado condicionador de sinais. Bom, então a proposta do amplificador de sinais, ele é na verdade nada mais nada menos do que modificar aí o nível do sinal, a amplitude com que esse nosso sinal está sendo trafegado. E aí percebam que modificar a amplitude não exatamente está relacionada a offset, aquela informação que a gente viu na aula passada. Offset está desenvolvendo, está relacionado aí à lógica de você criar um deslocamento. Você vai jogar o sinal para cima, para baixo, para um lado ou para o outro. Então, este offset é uma informação totalmente diferente da lógica de amplificador de sinais. A proposta da amplificação do sinal é mais ou menos a ideia de você modificar a altura com que esse sinal está sendo desenvolvido. Então, por exemplo, se vocês estão ouvindo a minha voz com um som relativamente baixo, então vocês vão tentar aumentar a amplitude, aumentar o som para fazer com que a minha voz saia mais alta. Ou também a lógica inversa é aplicável, então vocês podem também reduzir a amplitude, reduzir a amplificação que esse meu sinal, que essa minha onda de som, por exemplo, está trafegando. E aí vocês conseguem ajustar a característica relacionada ao nível do sinal. Então, isso daqui não é deslocamento. A gente está modificando somente a altura, a amplitude, o nível com que esse sinal está trafegando. Bom, então, seguindo essa lógica, que a gente não pode fazer nenhum tipo de deslocamento, afinal de contas, deslocamento é o bias, é o offset, a proposta da variação desse nosso nível do sinal vai estar relacionada aqui a essa lógica que eu mostro para vocês nesse diagrama. Então, olha só, o que a gente tem? Primeiro, a gente recebe um nível de sinal, um sinal qualquer, de qualquer tipo. Poderia ser tensão, poderia ser um som mecânico, uma voz, qualquer informação. E essa informação trafega em um determinado formato, como é mostrado aqui nessa imagem. E aí, este formato, ele possui, obviamente, um nível. Aqui um nível alto e aqui, por exemplo, um nível baixo, o maior valor e o menor valor desse nosso sinal. E aí, quando a gente passa esse sinal dentro desse nosso condicionador de sinais, que vai trabalhar com o nível desse sinal, então significa que, como resultado, como saída desse nosso condicionador, a gente vai ter o mesmo sinal com as mesmas características, apenas modificada a amplitude, ou seja, poderia ter o mesmo sinal de forma a aumentar este volume, aumentar a amplitude desses nossos sinais, ou também poderíamos reduzir, diminuir aqui a amplitude desse sinal. Isso é o condicionador de sinais voltados aí à amplitude ou à amplificação desse nosso sinal. Bom, então, seguindo essa lógica, isso é muito comum de vocês já observarem, como eu havia dito, e uma das formas da gente observar essa característica muito fácil é através do processo de microfonia. Microfonia, caso vocês não saibam, o microfone naturalmente ele funciona da seguinte forma: ele capta algum sinal, um sinal, por exemplo, de voz, um sinal também de ruído. Naturalmente, ele vai captar sempre ruídos, e essas informações, esses sons que ele capta, ele vai atravessar aqui por um amplificador. Esse amplificador, obviamente, vai ser responsável por aumentar, por amplificar essas informações. Considere aqui qualquer tipo de filtro, a gente só está amplificando
este nosso sinal. Bom, se o nosso sinal então está sendo amplificado, significa que quando a gente tem um sinal que é captado por esse nosso microfone, como saída a gente vai ter este sinal aumentado. E esse nosso sinal aumentado poderia ser, por exemplo, enviado para uma caixa de som aqui, como é mostrado. Bom, este é o processo normal. Mas o que acontece dentro de uma microfonia? O que acontece? O que causa essa nossa microfonia? Microfonia nada mais é do que o processo de fazer diversas amplificações consequentes seguidas umas das outras. Então, o que acontece neste processo? O nosso microfone ele continua captando qualquer tipo de som. Poderia ser o nosso som da nossa voz, poderia ser também qualquer tipo de ruído. E este som que ele é captado pelo microfone, ele passa novamente por esse nosso amplificador. E o amplificador, como naturalmente ele vai fazer, amplifica esse nosso sinal recebido pelo microfone e emite ele, joga ele para fora dentro dessa nossa caixa de som. Só que o processo de microfonia vai fazer essa repetição desse ciclo, ou seja, a gente vai ter aqui um loop nessa lógica. Como assim? O nosso microfone, ele de repente captou um sinal qualquer que foi amplificado. Só que agora, essa nossa caixa de som vai ser também responsável por enviar novamente aquele mesmo sinal, aquela mesma informação de volta para o microfone. Então, se o nosso microfone de repente captou um ruído super pequeno, bem ínfimo, mas ele de repente foi amplificado para a saída na caixa de som, e aí esse nosso microfone vai receber esse ruído amplificado. Ou seja, de repente, temos aqui aquele mesmo ruído que foi inicialmente observado, mas ele amplificado. Mas como a gente tem um loop, como existe um ciclo, então este nosso sinal que foi amplificado, ele vai ser captado novamente pelo microfone e vai receber outro processo de amplificação. Ou seja, ele vai aumentar ainda mais a amplitude. E a amplitude vai sair pela caixa de som e essa amplitude volta para o microfone e assim por diante. Ou seja, esse processo de microfonia é basicamente uma retroalimentação desse nosso ruído que foi sendo amplificado e recebido novamente e amplificado e assim por diante. Ou seja, a gente cria um loop, a gente cria um ciclo de amplificações de um único ruído seria o suficiente. Bom, neste caso, a única forma de vocês evitarem cortar o processo de amplificação dessa nossa microfonia seria basicamente retirar o microfone de perto da caixa de som para que o microfone não receba novamente esse sinal que está sendo amplificado. Bom, da próxima vez que vocês ouvirem um processo de microfonia acontecendo, peço que vocês percebam algumas características muito importantes. Primeiro, não existe nenhum tipo de amplificação ou redução do tom desse nosso sinal. Ou seja, aquela informação que a gente está ouvindo, aquele som que está gerando a microfonia, ele não acaba ficando mais agudo, nem fica mais grave, ou seja, não existe modificação da frequência dessa nossa informação. Ou seja, todo o processo de microfonia, ele é num único tom, no mesmo tom que vai sendo amplificado. Então a gente consegue perceber exatamente que o nível, a amplitude desse nosso ruído que está aumentando. Não existe nenhuma outra modificação nesse processo de microfonia. Bom, então a gente tem aqui um exemplo muito comum, muito simples, de como a gente vai trabalhar com essas amplificações, com essas mudanças do nível desse nosso sinal. Mas eu gostaria de apresentar para vocês também uma outra forma de observar essa amplificação acontecendo. E essa outra forma, ela é mais mecânica, que também é muito utilizada em nossos sensores e também nos nossos atuadores de modo geral. Bom, percebam aqui que a proposta segunda que a gente tem aqui para observar esse processo de amplificação é através da nossa alavanca, uma estrutura física extremamente simples, extremamente fácil de ser desenvolvida, que também é aplicada na mesma lógica da gangorra. Ou seja, como é que através
dessa gangorra que a gente tem aqui, esse nosso Totoro, por exemplo, conseguiria subir simplesmente utilizando a proposta de uma alavanca. Bom, nesse sistema, então, o que a gente teria? Como é que funciona uma alavanca ou uma gangorra de modo geral? Na gangorra ou na alavanca, a gente tem três informações principais. Primeiro, um ponto onde a gente vai aplicar uma força, que a gente vai considerar aqui sendo uma força de entrada, e também um outro ponto que vamos considerar sendo o nosso ponto, por exemplo, de saída dessa informação, e, por fim, um ponto de apoio, de modo que este ponto de apoio vai descrever qual que é a distância dentro dessa nossa alavanca que estão sendo aplicadas as forças de entrada e as forças de saída. Ou seja, a proposta, a lógica dessa nossa gangorra é basicamente observar como que a saída, a força de saída que vamos considerar aqui sendo a FB, como que ela vai ser sensível às modificações tanto da distância quanto da força de entrada, força FA. Bom, matematicamente a gente consegue perceber que as forças elas vão estar diretamente relacionadas também à razão dessas nossas distâncias, da distância para a força de entrada para a distância da força de saída. Ou seja, se a gente tem essa proposta, significa então que se por um acaso a gente modifica essas distâncias, a gente vai também observar uma força de saída sendo maior, amplificada, ou menor, sendo também reduzida à medida que essa nossa força de entrada acontece. Significa então que se por um acaso a gente utilizasse qualquer um daqueles nossos sensores que são responsáveis por criar um deslocamento, então a gente conseguiria observar em um ponto inicial esse deslocamento acontecendo e em um ponto final, um ponto de saída, essa nossa modificação de deslocamento seria também observada, mas com o sentido de ser amplificado ou talvez reduzida. Então a gente consegue ajustar, conseguimos adaptar, condicionar esses nossos sinais da forma como a gente quiser, basicamente modificando aquela distância desses nossos dispositivos. Bom, por fim, então, percebam algumas coisas muito importantes. Novamente, amplificação é totalmente diferente de offset. O offset vai ser responsável por criar um deslocamento. A amplificação, por outro lado, ela não cria esse deslocamento, ou seja, se por um acaso o nosso sinal tinha média zero, o nosso sinal de resposta, a saída desse nosso condicionador de sinais, também vai possuir média zero. A única informação que é alterada é o nível, a amplitude, como que esse nosso sinal ele vai ter o valor máximo e o valor mínimo sendo alterados, sendo amplificado ou talvez reduzido. Bom, esta é a proposta da amplificação de sinal. A gente já está vendo aí diversas informações relacionadas aos sinais, às informações que estão sendo trafegadas aí por esses nossos sensores ou também por esses nossos atuadores. Bom, na próxima aula a gente vai ver a última informação que também está associada a esses nossos sinais, como é que a gente vai conseguir observar modificações, condicionar esses nossos sinais à melhor forma que vai melhor atuar naquele nosso sistema, naquela nossa aplicação. Bom, vejo vocês então na próxima. Salve, galera!